Está começando mais... Nossa, eu ia falar um podcast. E aí, comandante? Seja bem-vindo a mais um Café com o Comandante. E na série Café com o Comandante, eu respondo as perguntas que os comandantes me fazem. Imagina você poder sentar e tomar um café comigo. E aí, ao tomar esse café, você me faz uma pergunta. É exatamente disso que se trata. Eu estou aqui tomando meu café, imaginando você aí na tua casa tomando teu café. E aí você me faz uma pergunta e eu vou responder. Então já aproveita, dá um pause no vídeo. Taca a sua pergunta aqui embaixo. Já aproveita para se inscrever no canal. Ativa a sineta, porque quando você ativar a sineta, o YouTube vai te avisar quando eu responder sua pergunta, tá? E aí você vem ver a resposta que eu vou dar para sua pergunta, beleza? Olha só. Eu tenho uma pergunta aqui que é uma dúvida de muitos comandantes. Essa pergunta quem fez foi o João Alves, tá? E ele perguntou como calcular um Prolabore. Marcelo, minha empresa deu prejuízo durante anos. Agora que consegui reverter a situação, mas nunca fiz retirada de lucro, apenas um pequeno Prolabore. Tenho medo de fazer retiradas e comprometer o caixa da empresa. Quais são as boas práticas para saber o quanto retirar e o momento certo de cada saque? Cara, é muito legal essa pergunta porque a gente vê a realidade do empreendedor brasileiro, né? Quem que é um empreendedor brasileiro? O empreendedor brasileiro é aquele cara que abre a empresa, ele acha que ele vai ficar rico, que vai ser dono do tempo e vai poder tirar quantas férias ele quiser. E aí, na verdade, ele abre a empresa, ele é oprimido pelos impostos que são absurdos, encontra uma dificuldade com mão de obra, encontra uma dificuldade em vender, encontra uma guerra de preços entre fornecedor, e concorrente e o comprador, sofre. Muitas vezes é essa situação aqui, prejuízo durante anos, sem colocar dinheiro no bolso. Essa é a realidade do empreendedor brasileiro, que deveria ser considerado um herói e para muitos ele fica na sombra, Eu acho que o povo brasileiro, ele vê o mega empreendedor, então o dono da pequena e média empresa, ele fica nessa sombra aí, as pessoas acham que ele é milionário, na verdade, ele está só se ferrando, não consegue nem saber o quanto ele pode tirar de Prolabore, porque se ele tirar um pouco mais da empresa, de repente ele tem medo que a empresa quebra, Enfim, vamos lá. Olha só, o que é interessante, uma vez que você já passou do ponto de equilíbrio da tua empresa, uma vez que a tua empresa já voltou a dar lucro, como eu partiria se eu estivesse no teu lugar, tá? Eu ia estabelecer uma margem de lucro para a empresa, tá? Então, eu ia estabelecer uma meta de faturamento e uma meta de margem de lucro. E aí o que eu faria? Porque o que é a margem de lucro? Receita menos despesas, você vai ter a margem, certo? Receita menos despesas, você vai ter a margem. Dentro das despesas, na despesa tem o teu Prolabore. Dentro das despesas, na despesas tem o teu Prolabore. O Prolabore, ele é uma despesa, que ele é diferente do lucro. O Prolabore é o salário do dono da empresa. Ele trabalha na empresa, ele recebe um salário num formato chamado Prolabore. O lucro é depois que sobra, ele pode distribuir o lucro para o sócio, para o dono da empresa. Então o que eu faria? Então, imagina que você quer ter 30% de margem e você quer ter uma meta de faturar R$100 mil, tá? Você vai acomodar um plano de contas onde você vai colocar todas as despesas e aí... Quando você coloca todas as suas despesas, você coloca o teu Prolabore lá na despesa e você vai ver se ele vai te dar essa margem. Eu estou falando de 30 aqui como exemplo, pode ser 15%, pode ser 20%, dependendo do teu negócio, tá? E aí o que vai determinar a tua despesa operacional com o teu Prolabore? A margem que você está buscando. Porque às vezes você não tem onde apertar os custos, você vai apertar os custos no teu Prolabore, beleza? Então, isso é uma parte. Prolabore, ele vai entrar como despesa e aí você estabelece um objetivo de margem. O objetivo de margem, se você fizer uma engenharia reversa, uma conta matemática, você vai ter mais ou menos o quanto você pode tirar de Prolabore sem prejudicar a empresa. E o ideal é que esse Prolabore ele sirva para você tocar seu dia a dia, sua vida pessoal, que você consiga pagar lá a escola dos seus filhos, enfim, a prestação da tua casa, o teu aluguel, as contas que você tem que pagar. O ideal é que o Prolabore seja suficiente para isso, beleza? Aí a gente vai ter uma outra coisa que é chamado lucro. O lucro da empresa ele pode ser distribuído para o sócio, tá? Ele pode ser distribuído. O lucro não é uma
quando você distribui o lucro da empresa para o sócio, isso não é uma despesa diferente do Prolabore. Você vai distribuir lucro, apurou o lucro e distribui o lucro. Você pode distribuir lucro todo mês, você pode distribuir lucro uma vez a cada 3 meses, você pode distribuir lucro a cada 6 meses, você pode distribuir lucro uma vez por ano. Eu, no meu caso, eu distribuo o lucro uma única vez por ano. Eu tenho que viver do meu Prolabore e uma vez por ano eu distribuo o lucro. Mas minhas empresas já têm um nível de maturidade que me permite fazer isso, né? Porque se a conta não fechasse, se o meu Prolabore não fechasse a conta, provavelmente ia distribuir lucro antes, né? Talvez todo mês, não sei. Aí você tem que entender a tua realidade. O que eu te recomendo fazer? Cara, pelo menos 50% do lucro da tua empresa, reinveste na empresa, para a empresa crescer. Porque se esse mês tua meta é 100, no mês que vem você vai querer 105, no outro você vai querer 110, e talvez você tenha que reinvestir o teu lucro para fazer a tua empresa crescer. E uma parte desse lucro você distribui, tá? O que eu recomendaria? Marcelo, qual que é a tua recomendação? 25% do lucro você distribui, 75% do lucro você deixa na empresa. Se isso der para fechar tuas contas, faz isso, vai tranquilo. Se não der para fazer suas contas, aí você vai ter que fazer continha e ver o quanto que é. Agora, uma coisa você tem que prestar atenção, tá? O teu custo de vida pessoal não pode quebrar a empresa. E você, como empresário, você tem que estabelecer as metas do seu negócio, tá? Para que ele pague teu Prolabore, para que ele sobre lucro, para você distribuir lucro e você conseguir tocar a tua vida pessoal. E para quem está começando, né? Isso é muito difícil, é uma fase normal. Eu sempre falo que assim, as empresas têm problemas normais, anormais e patológicos. Para quem está começando, isso é um problema normal. Para quem já tem 10 anos de casa, já atingiu o ponto de equilíbrio faz tempo, né, já tem uma previsão de faturamento, se você tiver esse mesmo problema ainda, isso é um problema anormal. E qual que é o lance do problema anormal? Ele pode levar a sua empresa a ter uma doença patológica. Aí deixa de ser um problema normal, passa a ser uma doença patológica na sua empresa. Isso pode causar a morte da tua empresa. Vou fazer uma metáfora aqui para você entender melhor, tá? É normal uma criança de 2 anos usar fralda. Normal, não tem nada de errado com isso, tá? Mas quando a criança tem 4 anos, se ela usar fralda já tem alguma coisa estranha. 4 a 5 anos já não é normal, já é normal. Agora, uma criança com 8 anos usar fralda, aí já é um problema patológico. Mesma coisa com a tua empresa. Se tua empresa está começando, ainda não chegou no ponto de equilíbrio, ou está ali muito na risca, normal esse tipo de problema, né? Mas se você já tem tempo de casa, tua empresa já está estável, já tem previsibilidade, e você continua com esse problema, aí é anormal, e aí é aquilo que eu sempre falo. Todo dono de empresa precisa de ajuda externa, busca ajuda externa, né? Você pode fazer 2 coisas, ou você busca ajuda externa, ou você faz o TBC, né? O que é o TBC? É o tira a bunda da cadeira. Nem sei se pode falar, enfim, eu não sei se é palavrão isso, né? Porque todo mundo tem, né? Eu tenho, você tem também, né, garoto? Todo mundo tem, então não sei se é palavrão, mas tem gente que acha que é palavrão, né? Então faz o TBC, faz as contas, faz os cálculos, né? E seja pragmático na hora de fazer isso na tua empresa. Eu não caio em tentações, tá? Na minha empresa, eu não caio. Todo mês eu retiro meu Prolabore e deu. Quando chega em janeiro, eu distribuo o lucro num percentual, tá? Num percentual do lucro da empresa, que eu acho que é o justo, e eu distribuo para minha conta. Mas ó, é sempre menos, tá? Sempre menos que 25%. Dali para baixo. Nunca mais. E o restante do dinheiro, Marcelo, fica na empresa. Para quê? Para a empresa crescer. Então é isso, comandante. Se você tem uma pergunta também, ó, deixa a tua pergunta aqui. Eu sei que essa vida de empreendedor não é mole, não. Eu sei que essa dor que você está passando aí, você que me perguntou agora, é a dor de um monte de empresário. Já passei por isso mais de uma vez, né? Mas enfim, vamos seguir a luta aí. Segue o plano, cara, segue o plano. Estabelece uma meta de faturamento, meta de margem, busca o faturamento, controla os custos, bate a margem, que você vai resolver esse problema, beleza? Então é isso, comandante. Se curtiu, ó, dá um joinha aí, comenta também, né? Você pode deixar a tua pergunta para eu responder a tua pergunta, mas você pode comentar se você achou massa esse conteúdo que eu produzi para você, beleza? Então é isso aí, valeu!